aqui, pessoal. Então, na última aula aí, o que que a gente fez, né? A gente aprendeu como congelar painéis e adicionamos filtros aqui na nossa tabela, né? Então, agora é possível a gente filtrar pelas colunas aqui. Então, eu posso filtrar pelo nome do aluno, notas do bimestre, soma, média, mínimo, máximo e o resultado aí de quem está aprovado ou reprovado. É, Outra coisa que é muito importante quando a gente está trabalhando com um volume muito grande de dados, é às vezes a gente dar um destaque na nossa planilha lá, né? No caso aqui, por exemplo, os aprovados e os reprovados. Eh, Normalmente o ser humano ele é muito mais visual, né? Então é até por isso que às vezes a gente cria gráficos lá, o pessoal gosta muito de dashboards, né? Criar o dashboards, porque a visualização do daquela tabela em si, ela se torna algo mais uma imagem específica, né, e você consegue fazer a leitura ao invés daquele monte de amontoado de dados, né. E isso vale muito aí também para questões de a gente adicionar algumas cores aqui para nossa planilha, né. Então vou mostrar para vocês aqui a parte de formatação condicional, tá. Então quando eu tenho uma condição e eu uso essa condição para formatar as minhas células, né. Então o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eh, a nossa média, ela é 7. Então, superior a 7, 7 ou superior a 7, né, ou seja, se a média for maior ou igual a 7, e quem tirou menos que 7, consequentemente, ficou com a nota que a gente costuma dizer uma nota vermelha, né, uma nota abaixo da média. Vamos deixar isso aqui visual nessa parte aqui das notas do primeiro ao quarto bimestre. Então o que que eu vou fazer aqui? Todas as notas que forem abaixo de 7, eu vou colocar uma formatação para ficar em vermelho, tá. Então o que que eu preciso fazer para fazer essa formatação? Primeiro, eu preciso selecionar a área que eu quero criar essa formatação, né, então eu quero criar essa formatação dentro dessa área aqui. Então eu seleciono toda ela e vou clicar aqui, ó, em formatação condicional. Cliquei em formatação condicional, aí tem alguns menus aqui para a gente já poder navegar. A gente poderia vir aqui direto e criar uma nova regra aqui, algo mais, vamos dizer que a gente cria uma nova regra aqui, então é algo que a gente pode pré-determinar ali de forma, mais livre, né. Mas a gente tem algumas regras que já estão prontas aqui para nós, né. Então não vejo necessidade de a gente vir nessa nova regra, né. Então a gente tem regras de realce aqui de células que pergunta: "É maior do que? É menor do que? Está entre? É igual?", né. Então se está entre, eu poderia passar um determinado valor ali, está entre 10 e 20, né. No nosso caso, qual que é a regra? É menor do que 7. Então eu vou clicar aqui, ó, é menor do que, tá. E aqui, ele meio que já fez uma média aqui, deduziu que seria 7, né. Às vezes o Excel já traz aqui, mas se por acaso tivesse apagado aqui, você vinha aqui e colocava é menor que 7. Aqui também poderia ser um valor de uma célula, tá. Vamos supor que eu quero saber se uma célula é menor que a outra, eu poderia vir aqui e colocar aqui, ó, é igual a célula tal, mas no nosso caso é um número estático mesmo, a gente coloca aqui, ó, é menor que 7. E aqui ele está perguntando assim, ó, preenchimento em vermelho claro e o texto vermelho escuro. Eu vou deixar só as letras, tá? Só a escrita em vermelho. Então eu não quero isso aqui. Aqui, ó, ele traz alguns formatos pré-determinados para nós, né? O preenchimento é o que eu quero. Vamos ver aqui. Não, não é o que eu quero. Então, ó, então eu vou formatar personalizado. Formatar personalizado, o que que eu quero? Eu quero que a fonte, eu vou deixar ela normal, eu vou deixar ela aqui regular mesmo, ou vou deixar ela em branco. A cor, um vermelhinho mais escuro.
borda. E o preenchimento eu vou deixar em branco mesmo, sem preenchimento. E vou dar um OK. Ó, maravilha, ó. Pode ver que já ficou dessa forma, trazendo para mim todas todas as notas que foram inferior a 7. E na minha coluna resultado aqui, eu vou fazer o seguinte: quem foi aprovado, eu vou deixar de verdinho, né? E aqui eu já vou deixar um pintadinho, um verdinho mais claro e o aprovado com um verdinho mais escuro. E quem foi reprovado, um fundo meio. Eu ia falar vermelho, mas como vai estar um vermelho mais apagado, ele vai parecer mais um rosa. E o reprovado escrito em vermelho. Então eu posso vir aqui de novo, ó. Seleciono, formatação condicional, e no caso aqui, ó, o texto contém, texto que contém. Cliquei. Então, ó, eu vou ter que criar duas regras, tá? Uma regra para o aprovado e uma regra para o reprovado. Então, primeiro aqui, ó. Então é igual aprovado. Só que daí tá vendo aqui, ó, que ele igual aprovado. Ah, tem problema de aqui tá maiúsculo, aqui tá minúsculo. No Excel não tem problema. O Excel ele não é case sensitive. Então, o que que é case sensitive? É o que diferencia maiúsculo de minúsculo. As fórmulas de Excel, eles não têm essa diferenciação. Então, ó, aprovado, só que aqui está errado, né? Eu não quero nesse tom, eu quero um verde, ó, preenchimento em verde e texto em verde escuro. Ó, maravilha, é isso que eu quero. Vou dar um OK. E agora vou selecionar de novo formatação condicional, texto que contém, e aqui eu vou colocar reprovado. Tá? Aqui só para vocês verem, eu coloquei com igual e coloquei dentro de um conjunto, entre aspas, duplo, porque é um conjunto de caracteres, mas se eu escrever direto aqui, ele funciona também, tá? Mas eu gosto sempre de garantir que eu estou escrevendo a fórmula de forma correta, só para não dar problema, né? Porque daí eu venho aqui e garanto, ó, é para estar dessa forma aqui. Beleza, vermelho e o vermelhinho mais claro no fundo, que igual como eu disse para vocês, ele fica estilo rosa. Ó, maravilha. Né? Aqui agora ele funciona automático, tá pessoal? Vamos supor que ó, igual esse aluno, vamos pegar aqui, ó, esse aluno 2 aqui, que ele tirou duas vermelhas, se eu colocar um 10 aqui para ele, automaticamente vai subir a média dele, ó, e mudou aqui para mim. Vou dar um Ctrl Z, voltou para 4, reprovado. Né? E aqui, pessoal, vocês podem brincar, né? Eu costumo dizer, o Excel, vocês não precisam ficar só naquilo que eu estou ensinando aqui para vocês. Vocês podem vir aqui e entender também, o que que essas outras coisas fazem, né. Então eu tenho aqui, igual eu tenho, regras que vai realçar as células aqui, se é maior, se é menor. Eu tenho algumas regras aqui, os 10 primeiros itens, ele vai pegar os 10 primeiros itens ali, vai realçar isso aqui, ó, essa escala de cor é legal. Por exemplo, vamos pegar a média aqui, ó, eu não vou colocar, né, mas só para vocês verem aqui. Eu coloco uma escala de cor aqui, por exemplo, ó. Então ele vai fazer uma escala de cor, onde ele vai deixar o maior valor com um tom de verde mais escuro, e conforme o valor vai diminuindo, a tonalidade de cor vai diminuindo também. Tem com outras cores, né? Então o verde demonstra ali que está ok, e conforme vai caindo a numeração, né? Vai diminuindo o valor, ele vai modificando a cor ali. Tem essa barra de dados aqui, isso aqui também, mas eu acho que deixa um pouquinho poluído, né. Mas ele entende qual que é a nota máxima ali, e aí ele vai falar assim: "Então o 9 eu vou preencher tudo", né. Então, ó, então ali, ó, o valor máximo, enquanto os outros estão próximos do 9 ali, ele preenche toda a minha célula ali, né. É igual, poderia até selecionar aqui tudo só para vocês verem como é que fica, ó.
É escala de cor, não, é barra de dados aqui, ó. Então 10 todo preenchido, né, mas isso aqui eu já acho que deixa muito poluído. Mas é claro que tudo depende da necessidade, né, vou colocar ícones, né, o ícones ali eles vão trabalhar com um padrão de nota ali, então ele vai entender como o 10 é o valor máximo, tudo que tiver próximo de 10, ele vai estar com setinha para cima. O que está ali no intermediário vai estar amarelinha e o que está abaixo ali vai estar em vermelho, né, a mesma coisa aqui, né, com as fórmulas ali, né. Então tudo isso aí vocês podem trabalhar e brincarem aí no exemplo de vocês, beleza? Era isso e até mais.